A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. A nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos. Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga, diz o Palmeiras em nota oficial nas redes. A nota do Palmeiras, evidentemente, foi motivada porque o Textor fala do Palmeiras. Embora tenha falado que o Palmeiras não tem nada a ver com isso, mas fala que teve alguma coisa em um jogo do Palmeiras. Bom, literalmente, o John Textor colocou fogo no parquinho chamado futebol brasileiro. Quando ele fala em denúncias contra a arbitragem, árbitros que estariam tristes porque as propinas não foram pagas, isso exige sim comprovação. Não dá para sair falando qualquer coisa, e ainda mais uma pessoa que hoje comanda uma SAF com tanto dinheiro, com tanto investimento. Então tem que ter mais cuidado naquilo que se diz. Uma coisa é você suspeitar, imaginar. A outra é você ter convicção e provas. Então, o que o STJD agora faz é pedir essas provas. Ele alega que já mandou um documento e realmente, se ele mandou um documento de mais de 70 páginas, eu acho que é muito pouco tempo, 24 horas, para você avaliar tanta informação junta. Agora, eu tô curiosa, eu tô naquela coisa de esperar para saber o que vai acontecer, porque não acredito que ele falaria algo assim, simplesmente falando do Palmeiras. O Palmeiras está pensando em processá-lo na esfera desportiva e também na justiça comum. Enfim, é algo sério, Dedê. No meio do futebol, eu acredito em tudo, Leila. A verdade é essa, porque a gente fala muito da impunidade no mundo do futebol, porque cada um tem uma ação, tem uma reação, fala o que quer e muitas vezes não acontece nada. Ele foi muito irresponsável, né, nas declarações, se ele não conseguir provar. Então, assim, tem que ter uma prova do que ele falou. E que se isso vier a ser confirmado, eu não sei o que vai acontecer com o futebol brasileiro, porque são acusações gravíssimas. O STJD está fazendo um papel que é pedir essas provas, ele já está querendo levar para o Ministério Público, que é um nível acima, né, muito acima, acho que o principal nível da justiça do futebol, enfim, do Brasil. Ele quer sair desse meio do futebol para uma outra esfera. Então, assim, a gente vai ter que esperar, eu concordo com você. Qualquer análise que a gente faça agora são análises precoces. Então, a gente tem que esperar qual decisão vai ser tomada e, principalmente, essas provas virem a público. Eu estou curiosa para saber se as gravações existem, estão registradas, porque isso sim pode ser muito grave. Agora, João Paulo Capelanes trabalha bastante, se movimenta, é impressionante. Eu falo que ele é o ser humano mais feliz do planeta e hoje ele está acompanhando as atividades na Academia de Futebol do Palmeiras. Capela, para você! Só que a gente está aqui para falar de um assunto muito sério, essa matéria que a Tati Tavares acabou destrinchando, pelo menos do lado do Botafogo, brilhante. Em instantes, a gente volta aqui para poder falar um pouco do lado do Palmeiras também. E já para dar uma aquecida, tem algumas informações importantes. Nesse último domingo, eu conversei com o Dr. Ronaldo Piacente. Quem que é o Ronaldo Piacente? É um cara muito sério, procurador do STJD, para que a gente possa entender até onde vai essa questão que para muita gente, John Textor está sendo fanfarrão, ele está falando sem provas, ele está falando que ele tem provas, então o STJD deu até amanhã. Quarta-feira, que por sinal o Botafogo joga amanhã contra o Bragantino pela Libertadores, né? A fase pré da Libertadores, ou a primeira fase, como queiram. Então, os advogados do próprio John Textor já estão estudando a possibilidade para que ele não mostre nada amanhã, que o pessoal consiga principalmente colher mais e mais dados, coletar mais e mais provas, para que quando ele entrar, ele possa entrar e aí destrincha tudo aquilo que ele vem falando desde o ano passado. Palmeiras ficou pistola? Ficou. E eu perguntei para o procurador do STJD se o Palmeiras poderia, por exemplo, entrar na justiça comum. Não. Palmeiras vai entrar, vai recorrer. A Leila Pereira não está gostando absolutamente nada, que o nome do Palmeiras está sendo muito citado em vão, principalmente em algumas partidas, e o próprio Textor recentemente falou, não, mas eu não estou citando o Palmeiras não tem nada a ver. Só que há alguns meses ele chegou aí a citar pelo menos aquele jogo entre Palmeiras e Fortaleza, que por sinal, Palmeiras meteu um 4-0 do Fortaleza. Então assim, tem muita coisa ainda para que a gente possa entender, e o John Textor, segundo o STJD,
Dedê, através desse procurador em contato conosco, eles esperam que amanhã o Textor possa colocar as provas na mesa. Só que os advogados eles estão tentando o máximo possível dar aquela prolongada para que o John Textor ele tenha todo o tempo do mundo e respaldo para que ele entregue essas provas para o pessoal que vai comandar essa situação chata, complicada, envolvendo os bastidores da bola entre Botafogo e Palmeiras. E aí, Dedê? Ele deixa tudo no ar. Ele fala que tem provas, mas que o computador é que está demonstrando isso, que um dos jogos seria esse Palmeiras e Fortaleza, Fortaleza e Palmeiras. Loirão, tudo muito confuso. Meio né? vago. Porque tudo muito confuso, pelo menos no meu entendimento, né? Porque ele fala ali nessa sonora que a gente mostrou agora, nessa imagem, enfim, e na tradução ali, não sabe se o Palmeiras estava envolvido na manipulação. Né? Então, enfim, o Palmeiras está no direito de correr atrás e buscar, obviamente, a verdade com muita transparência, que nós, nesse caso, precisamos saber qual é a verdade. Para o bem do futebol brasileiro, precisamos saber qual é a verdade. Fato é que o John Textor, nessa entrevista e nessas declarações, causou um reboliço danado no meio de comunicação e todos nós queremos saber qual é a verdade. O áudio, a manipulação, porque a gente quer um futebol transparente, a gente quer uma gestão no futebol transparente. Então, assim, os meios, né, que vão julgar isso daí precisam estar em cima disso para que a gente consiga, em algum tempo, conseguir aí a verdade, descobrir a verdade. Suspeitas lançadas contra alguns árbitros, elas abrangem todos os árbitros até que sejam provadas. Exatamente. Esse é o problema também. Ele tem que provar. Isso aí, para mim, é básico, simples, e o Palmeiras tem total razão. Não consigo ver, amigos, gostaria de ouvir os meio termo nisso aí. Para mim não tem meio termo. Ou o Textor vai entrar para a história marcado como o cara que foi lá e foi atrás de provas, de indícios e provou que houve manipulação, que o time dele foi prejudicado e que outros times... Ou ele vai entrar para a história como o irresponsável que falou um monte de coisa e não provou. Eu tô errado, tô sendo muito radical, eu não consigo ver meio termo nisso. Não tem. Tô com você, Abel. Tem meio termo. O que a gente não pode esquecer, e aí não é o que o Textor tem ou deixa de ter, a gente tem sofrido em algumas divisões menores do Brasil manipulação de resultados. Né? Muitas delas comprovadas. Recentemente, o Paulista da Série A3, Campeonato Paulista aqui da terceira divisão, um clube foi excluído agora, né, a Matonense, por ter envolvimento com manipulação de resultados, ou alguns atletas envolvidos com manipulação de resultados. Isso tem sido um problema. Atletas da Série A, comprovadamente. Também. Né, o Bauer, Mano Santos e outros. Recebeu um cartão, ganhava dinheiro para receber cartão, teve até atleta que recebeu para fazer gol contra, para cometer pênalti. Isso tem acontecido no Brasil. Isso é um problema seríssimo, gravíssimo, que obviamente influencia no jogo, na lisura do esporte, por aí vai. Agora, em relação ao Textor, a bola está com ele. Porque o Textor deu a impressão que ele soltou a bomba antes da hora, ou soltou a bomba já com todas as provas garantidas, e a gente vai observar nos próximos dias quais eram essas provas, ou ele soltou a bomba, talvez, sem ter tanta coisa assim para falar a bomba que falou. Então, a gente vai ter de aguardar. Você concorda que não tem meio termo? Não tem. Não, são duas situações diferentes, né? Provar atos ilícitos no futebol brasileiro, onde há atos ilícitos, é até possível. Agora, ele está levantando atos ilícitos diretamente ligados à Sociedade Esportiva Palmeiras, daí a nota da Sociedade Esportiva Palmeiras, e ao título que o Palmeiras ganhou e o Botafogo perdeu. Aí eu acho que ele não vai encontrar nada. Aí não tem por onde. São coisas diferentes. Atos ilícitos no futebol brasileiro, como o Palmeiras levanta e propõe, é possível encontrar, todo mundo sabe. Isso é público e notório. Está aí a questão das apostas, que é só uma das coisas que você pode mexer, um dos vespeiros em que você pode mexer. Mas ligar diretamente ao título que o Palmeiras ganhou e que o Botafogo perdeu, aí eu acho que ele não vai conseguir nada. Não há procedência. É pelo mole que o Botafogo deu, né? Esse título foi perdido, inclusive a partir de um confronto entre as duas equipes. E aí, naquela noite, ele contesta muito, lembrando, inclusive, cartolas da moda antiga, principalmente a expulsão do Adrielson, aquela situação toda, né? Mas ele não vai, fatalmente não haverá elementos para alegar uma conquista ilícita do Palmeiras. A única coisa que ele pode contestar nesse jogo realmente foi a expulsão do Adrielson. Pode ter havido erro ou não
Ele contestou, Abel, o pênalti que o Tiquinho perdeu? Não, ele não pode contestar a defesa do Everton no pênalti, ele não pode contestar o jogo espetacular que fez o Endrick, sendo decisivo na vitória de virada do Palmeiras. Piperno, John Textor disse o seguinte, que ele tem provas em áudios de árbitro que ficou insatisfeito por não ter recebido propina. Isso já caiu como uma bomba. Ele disse que ele não vai no STJD porque ele não tem respeito pelo STJD, porque no ano passado ele fez denúncias e arquivaram em um dia. Ele diz que ele vai direto no Ministério Público Federal. Só que aí ele foi falar que tinha um jogo do Palmeiras envolvido. E aí gerou toda essa treta com a Leila Pereira, com o Palmeiras. Eu vou ler aqui o que disse um trecho da nota do Palmeiras e vou te passar a palavra para você responder com o coração palmeirense. Coração, Vanderlei. E com a razão. Bom, primeiro o seguinte, se o Textor tem provas, tem áudios, ele não tem que ficar semeando conta-gotas por aí, para falar, olha, eu vou fazer isso. Vai lá e apresenta na justiça. Vai lá. Assim, seja macho e apresenta as provas. Já que ele tem, o que ele está esperando? Ele tem provas ou ele tem capítulos de novelas entregues aí por algum roteirista? A questão é saber o que de fato ele tem. Agora, porque se o Textor ficar anunciando aí ao mundo, ameaçando, né, falando, olha, eu vou entregar, eu vou apresentar e tal, ele vai passar realmente para a história como mais um falastrão, como mais um boquirroto. Eu acho até que se ele tem, de fato, esses áudios comprometedores, ele tem sim que ir direto no Ministério Público, porque a justiça desportiva é uma porcaria, todo mundo sabe. Agora, então, que ele apresente. Ficar só no ameaço, até aqui desse alarme falso, não vai resolver nada e vai provocar esse tipo de reação do Palmeiras, porque agora o Palmeiras provavelmente vai até a justiça e vai exigir que o Textor, de fato, tome alguma atitude no sentido de mostrar, no sentido de abrir o jogo. Porque, por enquanto, a gente está nessa coisa, nesse diz-que-me-diz-que. Então, vai mal o diretor do Botafogo, enfim, o dono da SAF do Botafogo, e mais uma vez ele passa, sim, a impressão de ser um personagem folclórico no futebol brasileiro. Mas calma aí. Ele vai mal se ele não tiver prova, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Porque se ele tiver prova, ele vai muito bem. Mas vem cá, calma aí. Ele está ameaçando, ele está dizendo... Você acha que ele já tinha que falar já mostrando as provas, é isso? Desde quando ele faz insinuações? Ele está fazendo insinuações desde o ano passado. Parece que o Textor ainda não conseguiu lamber as feridas daquela virada dos 4-3. Então, desde aquele momento, ele disse que o campeonato está viciado, que as arbitragens são ruins. Ele não tinha lá o ano passado um documento, um DVD lá, uma mídia qualquer com 20 e tantos erros de arbitragem? 70 páginas. 70 páginas. Mas essa é a revolta dele, tá? Aí que tá. Diz ele que ele entregou isso pro STJD, por isso que ele tá tão revoltado com o STJD. Porque ele entregou e arquivaram em um dia. E aí Não, mas só pra dizer, o que ele diz é o seguinte, que Superior Tribunal de Justiça Desportiva é esse que recebe 70 páginas e arquiva em um dia. Ele tem também a razão dele para estar revoltado. Porque se ele entregou, era uma obrigação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Eu não estou falando que ele estava certo, não, tá? Mas, pô, você arquivar em um dia, você vai me dizer que você leu 70 páginas em um dia e você falou, não, vamos arquivar? Ele desconfia que o STJD não esteja nada interessado nas denúncias dele. É por isso que eu estou dizendo que se o Textor tem alguma coisa, que vá direto no Ministério Público e não fique nesse jogo de ameaça. Então, se tem provas, vai lá e entrega. Aí eu concordo com ele que não tem que passar pela porcaria e ineficiência da justiça desportiva. Até aí, perfeito. Mas se tem provas, entregue, porque aí sim ele estaria, inclusive, dando um passo adiante na tentativa de promover algum tipo de saneamento no futebol brasileiro. Porque até aqui, o que a gente tem são palavras de alguém que, por enquanto, não passa de um falastrão.